capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, mais uma vez, ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo mais uma vez, ó Deus, o Seu interferir em nossas vidas, falando aos nossos corações, ó Pai, mediante a Tua palavra. A minha vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para falar com o Teu povo e falar comigo mesmo. É o que eu Te peço, ó Pai, neste momento, e já Te agradeço, sabendo que assim acontecerá, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Este versículo, ele quebra um monte de barreiras criadas pelos homens acerca do Evangelho. Nós costumamos muitas vezes criar um monte de regras, um monte de sub-leis, queremos até inventar algumas coisas e dizemos que a Bíblia diz e a Bíblia não diz. Dizendo que a Bíblia exige tal coisa da nossa parte e a Bíblia não exige tal coisa da nossa parte. Esse texto ele nos deixa bem claro que é com o coração que se crê para a justiça. Quando nós cremos de verdade, quando a nossa fé está realmente colocada em nós, está dentro do nosso coração, a palavra de Deus nos garante aqui que há justiça. Mas que justiça seria essa? A justiça que só o sangue de Cristo é capaz de fazer. A justificação de nossos pecados. Não está se falando de fazer justiça como a polícia faz justiça, como, por exemplo, se um advogado, um juiz fazem justiça. Não. Nós estamos falando da justiça de Deus. Com o coração se crê para que Deus cumpra a sua justiça em nossa vida. A justiça proposta pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Existem pessoas que arrastam seus pecados durante muito tempo em sua vida. Deus já o perdoou há muito tempo, mas ela não consegue esquecer-se dos seus pecados. Ela não consegue se esquecer de tudo o que fez no passado. Mas quando cremos de verdade, quando a nossa fé em Cristo ela está realmente dentro do nosso coração, quando nós percebemos que o Espírito Santo habita em nós, a justiça de Deus foi feita. Os nossos pecados foram perdoados. Tudo aquilo que um dia existiu na nossa vida como pecado ficou para trás. Tudo se faz novo. A Bíblia nos diz, inclusive, que os pecados desta pessoa é lançada sobre o mar do esquecimento por Deus. Não por mim. Eu
que andaram e que andam ao meu redor vão se lembrar daquilo que eu cometi no passado. Mas diante de Deus houve justiça, porque Jesus morreu para que os meus pecados fossem perdoados. Jesus morreu para que os seus pecados fossem perdoados. Quando se crê no coração, e quando se crê no coração, a palavra quando nos diz isso, quando ela fala a respeito de crer no coração, não é a questão de se crer, assim eu acredito. Não. Porque acreditar é muito diferente do que este crer que a Bíblia nos apresenta. O crer em Jesus não é simplesmente saber que Ele esteve entre nós, saber que Ele é Filho de Deus, que Ele veio até aqui, que Ele morreu em uma cruz para perdoar o pecado do povo. Não é saber simplesmente isso. Isso daí todos sabem, até mesmo pessoas que não fazem parte da religião cristã, até mesmo quem não professa o cristianismo, sabe acerca de Jesus e acredita que realmente Ele esteve entre nós, acredita que Ele foi um homem sábio, e até muitos deles o colocam como um grande profeta. Mas o crer em Jesus no coração é ter como certo todos os seus ensinamentos. E quando nós temos em nosso coração que os seus ensinamentos são verdadeiros, são certos e devem ser seguidos por nós, a justiça de Deus se cumpre na nossa vida. E este mesmo versículo diz ainda mais, que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Infelizmente, hoje em dia, tem muito crente que veio para a igreja, aceitou a Jesus, na igreja canta, na igreja prega, na igreja pula, mas quando está do lado de fora do portão da igreja, ninguém o reconhece como sendo um cristão, ninguém o reconhece como sendo um discípulo de Jesus. Quando Paulo fala que com a boca se confessa para a salvação, ele não está dizendo que só é falar sobre Jesus, é viver o que Jesus disse, o que Ele ensinou. Existe uma forma de se falar acerca do Evangelho que é muito mais audível, é muito mais perceptível do que com a própria voz. É o viver o Evangelho de verdade. É do lado de fora do portão da igreja ter uma vida reta, uma vida de honestidade, uma vida onde as suas palavras não são torpes, ou seja, não lança maldição sobre ninguém, não fala palavras ofensivas contra ninguém, pratica a justiça. Mas infelizmente tem pessoas que, embora tenham até carteirinha de membro de uma igreja, não falam através da sua vida de Jesus. Hoje, na era moderna, onde uma grande parte da população brasileira tem computador, tem internet, fazem parte de alguma comunidade como o Face, como o YouTube, como o Twitter. Nessa modernidade toda, às vezes quando passeamos por estes sites, nós encontramos pessoas que professam a fé de Cristo, mas que colocam, postam ou apresentam coisas que muitas vezes nem o ímpio tem coragem de postar, nem o ímpio tem coragem de colocar, nem o ímpio tem coragem de compartilhar essas coisas. Nós devemos ser cristãos em todos os lugares para nos mantermos salvos. Porque senão, a palavra que o Senhor disse vai acontecer. Quando chegar no dia do juízo final, onde muitos correrão para
diante de Jesus e falando: mas nós fizemos isso em teu nome, nós fizemos aquilo em teu nome, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E esse não conhecer não significa que Jesus não sabe quem é. Esse não conhecer de Jesus é o seguinte: eu não tenho intimidade contigo, porque enquanto você esteve lá no mundo vivendo, você nunca se apresentou como sendo íntimo meu. Nós temos que ser testemunhas de Cristo em todos os momentos de nossa vida, em todos os lugares que nós estivermos. Com a boca se confessa para a salvação. É falando através da nossa vida, através de todas as formas que podemos nos expressar, é que falamos para a nossa salvação. Aleluia. Porque não adianta nada um dia o sacrifício de Jesus fazer valer em nossa vida a justiça, mas nós não permanecermos na salvação. A nossa vida tem que falar de Jesus. O verso 12 é um versículo de certa forma pesado, e eu vou usar ele para poder apresentar algo que para alguns será tido como pesado demais. Versículo 12 diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Infelizmente, eu já falei acerca disso aqui e volto a repetir. Infelizmente, uma grande parte dos que professam ser cristão, daqueles que se dizem ser cristãos, são os maiores preconceituosos que existem, em relação principalmente com a igreja de Cristo. Este versículo diz o seguinte: que não há diferença entre grego ou judeu, ou entre judeu e grego. Não há diferença. Na época dos apóstolos, quando Paulo escreveu esta carta, havia uma divisão no cristianismo que era feita entre os judeus, do qual proveio a salvação, porque Jesus nasceu entre os judeus. A promessa de vir a salvação, de vir o Salvador, era para os judeus. E a igreja também tinha a outra divisão entre os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Ou seja, nós aqui, que não temos nacionalidade, que não temos sangue judeu, somos todos nós gentios. Naquela época havia simplesmente essas duas divisões dentro do cristianismo: judeu e gentio. Hoje existe assembleiano, casa de oração, Deus e amor, batista, quadrangular, existe presbiteriano e tantos outros. Estas divisões não deveriam ser empecilho para o amor entre os irmãos, porque, como Jesus disse, seríamos conhecidos por nos amarmos uns aos outros. Mas o que infelizmente nós vemos, e isso é uma grande verdade, é uma divisão tão grande que acontece assim: se eu sei que você não é da minha denominação e você está passando na rua, atravessa para o outro lado, para não passar de frente com você, para não te cumprimentar. É óbvio que não sou eu quem faço isso, mas isso acontece. Se o indivíduo ele é convidado a estar em uma determinada igreja que não faz parte da sua denominação, ele não vai. Puro preconceito. Eu quero saber o que vai acontecer lá no céu, quando a igreja for arrebatada e todos tiverem que estar juntos. Como acontecerá? Será que lá em
cima vai ter divisão? Aqui neste lugar vai ficar os assembleanos, lá irá ficar os batistas, lá os presbiterianos, ali os quadrangulares. Será que vai ser desse jeito? Quem mais sofre com isso é o povo lá de fora, que vê esse tipo de coisa acontecer entre os crentes e se escandalizam e ainda falam assim: vou ser crente para quê? Para ser igual a eles? Dessa forma? Para ser igual a eles eu sou aqui no mundo mesmo. Infelizmente esse tipo de coisa acontece. Existe na história do cristianismo, coisas absurdas. Homens sendo esquartejados por professarem a fé pura, genuína, verdadeira. Pessoas porque não concordaram com a liderança do cristianismo na época, foi morto, queimado vivo. Hoje em dia esse tipo de coisa não acontece. Mas há discriminações mais ou menos assim: se você for o líder da igreja, pastor, bispo, seja lá quem for, ele apresenta diante da igreja assim: se você for para tal igreja, nem volte para cá, porque você não será mais aceito aqui. Existe isso. É uma vergonha, mas existe. Nós podemos dizer que acontece, porque infelizmente nossa igreja acabou sendo discriminada nesse período de festividade. Pessoas que foram convidadas não estiveram por puro preconceito, por menosprezo. E um dos pastores que esteve aqui e que pregou aqui, em particular nos disse acerca de inveja que tinham desta igreja que foi aberta, de pessoas que deveriam orar e abençoar esta igreja, não porque é uma igreja onde eu sou pastor, por fazer parte do corpo de Cristo. E ao invés de abençoar, fica trabalhando de forma contrária, impedindo que os seus membros ou as pessoas que estão embaixo das suas mãos, da sua guarda, virem até aqui. Isso acontece, infelizmente. É um mal. Que Deus nunca permita que nós venhamos cometer esses erros. Uma coisa é nós pregarmos contra a heresia. Se alguém falar para mim sobre o adventismo, eu vou mostrar claramente todas as suas heresias, todos os seus erros. Se alguém me falar a respeito dos testemunhos de Jeová, eu vou citar os seus defeitos, os seus erros. E são doutrinários, são bíblicos, não professam uma fé verdadeira. Se me falarem cerca da idolatria, eu vou mostrar todo aquele que é idólatra o fim deles. Mas pregar contra uma igreja evangélica, pregar contra um grupo de pessoas que são salvas, porque professam, têm guardado a sua fé no coração e com a sua boca professam o amor de Cristo. Ai de quem vai ter que dar conta disso. Porque não dá conta, homem. Porque não dará conta, homem. Porque o homem é injusto. O homem, quando tenta praticar a justiça, ou ele pratica a justiça em excesso para mal, ou excesso para menos. Ou para mais ou para menos. Mas Deus não. Deus é justo. E de uma forma que ninguém pode questionar. De uma forma que ninguém pode dizer que Deus agiu errado. A Bíblia nos apresenta tantas vezes que Deus abençoou, como tantas vezes Deus pesou a sua mão. E vai ter muita gente que vai dizer: nada, isso não. Deus não pesa a mão contra ninguém não. Deus é amor. Deus é misericórdia. Vai lá explicar isso para Ananias sexta-feira.
vai lá explicar isso para os filhos de Arão, que Deus é amor e é misericórdia. Pois eles foram mortos e extirpados pelas mãos de Deus. Não foi por homem. Nós sabemos isso. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Aleluia, glória a Deus. Porque não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre denominações. Pode haver diferença administrativa na igreja. Porque uma igreja, ela olha mais para um determinado lado. Por exemplo, existe muita diferença entre as igrejas em relação a hábitos e costumes. E normalmente as pessoas, as igrejas que usam hábitos e costumes para defender a sua fé, tentam se basear em alguns versículos da Bíblia. Encontra um versículo, afinal de contas, se eu quiser usar um versículo aqui, encontrar um versículo para poder dizer assim, olha, a igreja tem que andar toda nua? Claro que não, tá? Nós não devemos. Mas nós vamos encontrar até base dizendo que Deus criou o homem nu. Então eu poderia encontrar. Então, versículos isolados, versículos que apresentam uma determinada coisa, mas só nele e não no contexto geral. Normal, isso acontece, e é administrativo da igreja, e glória a Deus por isso. Graças a Deus que existem igrejas como a Igreja Batista, que ela é totalmente liberal em relação a hábitos e costumes. Graças a Deus que existem igrejas como a Quadrangular, que ela é totalmente liberal em relação aos hábitos e costumes. Graças a Deus que existem igrejas como a Deus e Amor, que ela é bem firme em relação a hábitos e costumes. Graças a Deus que existe uma Assembleia de Deus que hoje ela é moderada em relação a hábitos e costumes. Porque afinal de contas, não há ninguém lá no mundo que vai ter uma desculpa para dizer eu não vou na igreja, eu não me torno, eu não aceito Jesus, porque eu não me dei bem em alguma igreja. Existe igreja que professa fé em Cristo de verdade para cada gosto. E há salvação em todas. Porque não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre judeus e gregos. Somos todos filhos de Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. E mediante a fé em Cristo Jesus, nós fomos feitos co-herdeiro de Cristo em tudo, em toda a criação. A Bíblia nos diz até que os olhos nunca viram e nunca subiu ao coração do homem aquilo que está reservado para nós na eternidade. E para essa herança, não há judeu, não há grego, não há batista, não há assembleano, não há casa de oração, não há Deus de amor, não há universal, não há internacional da graça, não há diferença. Deus, o Senhor Jesus, quando vier nas nuvens para buscar a sua igreja, Ele vai tocar a trombeta, vocês vão tocar a trombeta e a igreja será arrebatada. Aleluia. Não será uma denominação, não será uma placa, a igreja invisível de Cristo será arrebatada. Aleluia. E ficarão assembleanos, ficarão batistas, ficarão presbiterianos, ficarão gente de todas as denominações. Por quê? Porque, como disse aqui no versículo 10, não creram para a justiça em seu coração e nem com a sua boca confessaram para a salvação. Se tornaram membros de uma denominação, membros de uma igreja, mas não professaram a fé pura e verdadeira em Cristo. Glória a Deus. Ao invés de haver essa discórdia, essa briga, ao invés de haver essa guerra entre os crentes, entre os cristãos, nós deveríamos pesar o que a Bíblia diz aqui, na sequência do texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O invocar significa tirar de dentro de si um clamor a Deus pela salvação. Agora diz assim: como pois invocarão aqueles a quem não creram? E olha, se nós pegarmos para entender o restante do texto,
O mundo, para ser salvo, precisa crer em Cristo. Mas como que o mundo vai crer em Cristo se não há quem pregue? Se a tua igreja, ela está presa, limitada em 4 pontos e não pode avançar. Ame quem tem coragem de falar de Cristo. Ame aquele que fala de Jesus. Ame aquele que entregou a sua vida por Cristo. Porque assim você fará parte do seu ministério. Você fará parte da salvação daquelas pessoas que terão um encontro com Jesus. O que essas pessoas, infelizmente, fazem, e eu estou fazendo como que um desabafo, falando, usando a Bíblia, e me expressando através da Bíblia, para fazer esse desabafo, porque infelizmente, existem impedimentos espirituais que acontecem de uma forma que nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes, uma pessoa ora, e ela tem a necessidade da resposta da sua oração. Ela tem a necessidade de que Deus venha agir. E às vezes acontece de Deus não agir. Não é porque aquele indivíduo não merecia que Deus ouvisse a sua oração e atendesse. Existe uma guerra espiritual tão grande que nós não enxergamos com os nossos olhos e que são travadas através da nossa fé, através das hostes espirituais, que tanto são os anjos como são também os demônios, e que às vezes impedem que a bênção de Deus chegue até determinado lugar. E quanto mais forte está o exército do diabo, mais difícil é para a oração de um justo ser ouvida por Deus. Ser ouvida não, ser atendida. Porque o atender da oração, do pedido de alguém, esse atender é feito por um anjo, e muitas vezes ele é impedido nos ares. Não pense que isso é uma fábula. Não pense que isso é uma historinha. Livro de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer. Fábula? Não. Bíblico. Tem muito crente, até pastores, agindo de uma forma, dando forças ao inimigo, porque ao invés de orar em prol do próprio reino de Deus, ao invés de orar pelo povo que se chama por cristão, amaldiçoa. Que ao invés de ajudar em oração, intercedendo, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, e ao invés de orar e interceder, não, age o contrário, impede que o crescimento do reino de Deus, impede que a palavra de Deus venha a ser anunciada, por pura vaidade. Usar até uma expressão que foi usada uma vez para mim, contra mim, por pura ganância. Por pura ganância. Isso acontece.
foram convidadas, algumas vieram, algumas não vieram. Pregadores foram convidados, alguns vieram, alguns não vieram. Infelizmente, a maior razão foi esse tipo de coisa. A igreja de Cristo precisa acordar e entender que estas pessoas agem de forma contrária ao que deve ser agido. Agem de forma contrária ao próprio Evangelho de Cristo. A Bíblia nos instrui que nós seríamos conhecidos discípulos de Jesus por nos amarmos uns aos outros e não por odiarmos uns aos outros e não por perseguirmos uns aos outros e não por impedirmos o trabalho do reino de Deus por inveja, por ganância. Quem perde é o reino de Deus. Quem perde são aqueles que gostariam de estar na igreja ou que precisam estar em uma igreja para ouvir a palavra do Senhor e serem salvos. Mas graças a Deus, porque o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Ele dá uma oportunidade para todos se consertarem. Ele avisa, ele anuncia, mas ele diz também um AC. Leia as 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, e nós vamos ver como que Deus age em relação às igrejas, em relação aos pastores, em relação aos anjos da igreja. Que Deus abençoe a cada um que tem no seu coração a verdadeira fé em Cristo. Que Deus abençoe a cada um que não tem preconceito quanto a placas de igreja. Que Deus abençoe a cada um que olha para o seu irmão e vê nele um salvo. Aleluia. Que não vê um inimigo. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um que não atravessa o outro lado da rua para não cumprimentar, que não foge. Que Deus abençoe a cada um dos que agem de forma contrária também, abençoando, trazendo a esses o arrependimento e a mudança de vida, porque senão, ai,